Bom dia, galera. Hoje é dia 30 de janeiro, certo? Quinta-feira vamos fazer o nosso estudo sobre o nosso índice e a nossa doleta, né? O índice, o mini índice e o dólar. Bom, vou colocar aqui no gráfico diário. No gráfico diário, galera, a gente observa claramente que o índice ele estava numa tendência de queda, né? Ó, topos e fundos, né? Teoria clássica de Down, beleza? Olha, esse ponto aqui é um ponto importante. Isso daqui é o nosso ponto que marca uma possível reversão do movimento, tá? É o que a gente chama de break of structure, né? Uma quebra da estrutura. Aí o preço vem, faz um topo, testando este topo anterior. Falha, vem, faz um fundo, testando este fundo anterior aqui, ó. E aí ele rompe. Nesse momento a gente não sabe se esse rompimento ele é apenas uma busca de liquidez para voltar a cair, né? Ou se é realmente um verdadeiro rompimento. Mas isso se confirma, galera, quando o preço faz este movimento aqui, ó. Pronto. Quebrou essa estrutura, formando aquilo que a gente chama de pivô de alta. Aí ele faz este movimento, né? Buscando o fundo, é um fundo mais alto do que o anterior e depois faz esse topo e agora fez este fundo. Bom, então você tem um fundo aqui, né? Você tem este fundo, depois um fundo mais alto do que o fundo anterior, depois um fundo mais alto do que o fundo anterior, depois um outro fundo mais alto do que o fundo anterior. E nós estamos neste momento aqui, que é um fundo mais alto do que o fundo anterior. A gente tem que lembrar que este topo aqui, ele marca o processo de reversão, certo? Marca o processo de reversão, porque aqui era a quebra da estrutura. Nós temos esse topo, depois um topo mais alto do que o topo anterior, e agora um topo ainda mais alto do que o topo anterior. Então, claramente, o preço se reverteu, o movimento se reverteu, né? Nós podemos ter dois tipos de movimento, perfeito? Nós podemos ter um movimento do preço em consolidação e um movimento do preço em tendência. E a tendência pode ser de alta ou de baixa. Claramente nós estamos agora, o índice, nós estamos agora no movimento de alta no diário. Então tendência primária é de alta, beleza? Tendência primária é de alta. Vamos baixar aqui para o 4 horas. Olha, e no 4 horas nós observamos isso, aquele fundo. Esse daqui é o fundo que falha no fundo anterior. Então, ó, ele faz um topo, testa o fundo, faz um topo, testa o fundo e faz um topo. Ele está num processo de mitigação ou de retração, tá certo? Para fazer um novo topo. Beleza? Isso daqui, a visão macro do movimento, galera. No diário, nós vimos o diário, vimos os 120 minutos ou 4 horas, perfeito? Agora nós vamos fazer o seguinte, a gente baixa para o gráfico de 1 hora, e no gráfico de 1 hora nós vamos fixar a nossa referência. Nós vamos fixar a nossa referência. Qual é a referência que está valendo para a gente? A referência que está valendo para a gente, galera, é essa daqui, ó. Essa daqui é a referência, ó. Tá? Essa daqui é a referência. Por que que é a referência? Vamos lembrar da teoria, né? Ele vem fazendo topos e fundos ascendentes, ok? Topos e fundos ascendentes, ó. Fundo mais baixo que o anterior e esse fundo mais baixo do que este fundo anterior. Topo mais alto do que o anterior e topo mais alto do que o anterior. E ele fez este movimento aqui. Bom, quando ele rompe esse topo anterior aqui, ó, quando ele rompe esse topo aqui, ele valida essa estrutura. Então, é essa estrutura que a gente trabalha. Por que que é importante a gente compreender isso? A gente não traçou o Fibonacci? Pega 50% do movimento Pega 50% do movimento do Fibonacci. Espera o preço regressar a esta região aqui, ó. Espera o preço regressar a esta região.
a região de desconto. Lembra? A pergunta que a gente sempre faz, quando a gente quer comprar algo, a gente quer comprar algo barato ou caro? A gente quer comprar algo barato, barato é nessa região, ó. Barato ou caro, que é nessa região? A gente quer comprar barato. Espera o preço voltar, então. Esperamos o preço. Ele já bateu nos 50%. Então, a partir de agora, a gente já pensa em uma tendência de alta. O que a gente faz? A gente monitora nos time frames menores. A gente monitora nos time frames menores. Ó, aqui ele bateu exatamente na região dos 50%. Opa, peraí. Aqui ele bateu exatamente na região dos 50%. Ó, a região dos 50% está aqui. Beleza? Então, a partir daqui, ele já pode fazer este movimento. A partir daqui, ele já pode fazer este movimento. Certo? Como é que a gente faz? Diminui o time frame, bebê. Ó, né? Vamos para um time frame menor, papai. É isso que a gente faz, ó. E ele vem fazendo no time frame menor, ele vem fazendo movimentos de topos e fundos descendentes. Concorda comigo? O que a gente vai esperar fazer? A gente vai esperar ele começar a reverter o movimento lá no time frame de 1 minuto. A gente vai começar a esperar ele fazer a reversão do movimento lá no time frame de 1 minuto. Aqui é os 5 minutos. Baixamos para 1 minuto. E aqui a gente vai fazer o mesmo raciocínio, ó. Fundo, topo. Fundo, topo. Ele rompeu esse fundo aqui? Ele não rompeu esse fundo. Certo? Mas ele rompeu esse fundo aqui, ó. Quando ele rompeu esse fundo, é essa a nossa referência. Quando é que ele começa a reverter o movimento, galera? Quando ele sobe, rompendo este topo anterior, aí ele testa, e aí ele sobe novamente. Quando ele rompe esse topo, ele forma o pivô de alta, e nós vamos entrar como? Quando ele testar esta região, aí a gente entra comprado. Beleza? Aula na manhã para vocês, uma revisão aí do processo. Então nós já sabemos que ele pode começar a gente já vai começar a pensar em compra se ele romper esse topo aqui. Beleza? A gente vai pensar em compra se ele romper esse topo. Se ele não romper esse topo, a gente continua no flow de baixa, né? A gente continua na onda de baixa, ó. Espera ele fazer um movimento. Então pega essa região, 50% da região, espera o preço voltar para cima, quando ele começar a cair, vende. Entendeu? Essa é a estratégia. Então, continuar vendendo se ele fizer este movimento, e você só vai pensar na compra, se lembrando que compra é a força primária, é a tendência primária. Então, a gente deve sempre privilegiar a compra, pensar em compra primeiro, porque nos movimentos maiores, o preço ele está no sentido da compra. Tranquilo? Beleza, vamos agora para a doleta, já que a gente fez uma revisão aqui básica do índice. Opa, vamos agora para doleta. Doleta, onde está você? Grande doleta. Vamos aqui, ó, no diário. No diário vamos ver o que acontece com a doleta no diário. Bom, o diário, galera, o diário é o seguinte, ele estava no movimento de alta, ó, fazendo topos e fundos ascendentes. Esse é o nosso fundo que vale para a reversão do movimento. A gente chama isso daqui de break of structure, né? A quebra da estrutura. E ele quebrou a estrutura. Olha aqui, ó. Ele quebra a estrutura porque ele rompe o fundo anterior. E aí, nesse momento, a gente faz a seguinte pergunta. Ele rompeu para buscar liquidez ou ele rompeu para inverter o sentido, né? Ou seja, ele estava comprado, começar agora a operar na venda. Nós não sabemos ainda, mas temos indícios. Diminuímos para o time frame de 4 horas, né? 120 minutos, aí ó,
no time frame de 4 horas, a gente faz essa leitura aqui, ó, topos e fundos. Esse é o fundo que vale, certo? Esse é o fundo que vale. Então, no diário, galera, indefinido por enquanto, perfeito? Mas no 4 horas, ó, ele rompe esse choque, né? A característica do movimento, e aí ele vem fazendo topos e fundos descendentes até romper aqui, ó, até romper aqui. Aí quando ele rompe aqui, galera, o fundo que vale é esse daqui. E ele vem descendo lentamente até que ele rompe aqui novamente esse fundo, caracterizando uma estrutura de baixa no 4 horas. Então a gente começa a pensar em venda a partir do 4 horas. Olha aí que coisa linda. Coisa linda, linda, linda. Pensamos em baixa no 4 horas. Diminuímos para o 1 hora. Diminuímos para 1 hora. E aí vamos fazer a mesma estrutura, a mesma leitura, galera. Ó, tem dificuldade isso? Tem dificuldade? Até minha mãezinha, que tem 81 anos de idade, consegue traçar, consegue ligar pontos. Ó, olha o que é que acontece aqui no 1 hora, ó. Topos e fundos descendentes. Aí ele, ó, vem aqui em cima, opa, aparentemente ele quebra a estrutura. Mas aí quando ele rompe aqui embaixo, olha como o mecanismo é lindo. Quando ele rompe aqui embaixo, a gente tem a certeza de que isso daqui foi apenas busca de liquidez, porque tem liquidez aqui em cima. E os players, eles buscam essa liquidez para continuar a queda. Aí ele faz este movimento, e aí, ó, ele faz esse movimento, e aí nós temos, por enquanto, essa estrutura numa hora. Eu vou apagar o estudo para nós temos, para deixar bem claro, ó, nós temos essa estrutura aqui no time frame de 60 minutos, de 1 hora. O que a gente pensa aqui? Bom, a tendência primária maior, nesse momento, nesse momento ainda é de alta, porque a gente não sabe se este rompimento aqui, galera, ó, a gente não sabe se este rompimento aqui, vou colocar em verde, se este rompimento aqui, a gente não sabe se é busca de liquidez ou se é quebra de estrutura. Eu apostaria numa venda, certo? Eu apostaria numa venda, numa hora. Tudo bem? E por que eu apostaria numa venda? Porque no 4 horas nós temos venda desde lá de cima. Então eu apostaria numa venda. Apostaria que ele, muito provavelmente, o dólar, muito provavelmente, se abrir aqui dentro dessa estrutura, ele deve fazer este movimento para continuar caindo. Se abrir acima, aí a gente tem que pensar, tá certo? A gente tem que pensar. Se ele abrir acima, ele já rompeu essa região, ó. Ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso para continuar comprado, ou ele pode fazer isso, fazer topos e fundos descendentes para continuar a venda. E ele pode abrir embaixo o gapado, né? Ele pode, se ele abrir embaixo o gap de baixa, ele vai fechar o gap para cair. Como é que a gente refina a nossa entrada? Diminui o time frame para 15 minutos. Depois diminui o time frame para 5 minutos. E se for preciso, diminui o time frame para 1 minuto. Tranquilo? E você vai fazer o mesmo estudo. O que é importante a gente lembrar, galera? É importante a gente lembrar que está em movimento de queda, ó, espera o rompimento da estrutura. O teste numa região aqui de 50% dessa estrutura aqui agora, testou, faz a venda. Ok? Lembrando que os movimentos, eles começam sempre nos time frames menores, para depois você verificar nos time frames maiores. Por isso que você refina sempre a sua entrada no 1 minuto. A partir de uma leitura de 5 minutos, e esse a partir de uma leitura de 15 minutos. Então nós operamos mesmo no time frame de 15 minutos, com a orientação de 1 hora, 4 horas e 60 minutos. Meus amores,
30 de janeiro, quinta-feira maravilhosa, o melhor dia das nossas vidas está se iniciando agora, nesse momento. Vamos firme, forte, com fé em Deus e com foco, vamos ganhar dinheiro, tirar dinheiro do mercado. Beleza? Forte abraço a todos, bons trades a todos e até a próxima.